Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar as equações algébricas, ou também conhecidas como equações polinomiais. Vamos lá. A definição. Equação algébrica ou equação polinomial é toda sentença aberta do tipo P de x igual a Q de x, em que P e Q são funções polinomiais. A raiz de uma equação, assim como uma equação de primeiro grau ou de segundo grau, a raiz será um número R, neste caso, pertencente ao conjunto dos complexos, tá certo? Então, aqui nós vamos trabalhar com o conjunto dos números complexos. R é a raiz da equação P de x igual a Q de x, se e somente se P de R for igual a Q de R. Um exemplo, sendo P de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado e Q de x igual a x menos 3, o número 1 é raiz, porque P de 1 é igual a Q de 1. Vamos ver se é verdade. Então, olha aqui. O P de 1, o que nós vamos fazer? Aonde tiver x, nós vamos substituir por 1. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao cubo é igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. Agora, vamos fazer o Q de 1. Q de 1 é igual. Então, onde tiver x, nós vamos colocar 1. 1 menos 3, menos 2. Então, olha, P de 1 é igual a Q de 1. Logo, 1 é raiz deste polinômio. Conjunto solução, ou ainda conjunto verdade, de uma equação algébrica é o conjunto de todas e somente as raízes da equação. Então, nós pegamos todas as respostas, todas as raízes dessa equação e colocamos num conjunto verdade ou conjunto solução, que nós podemos representar por S ou por V. Simbolicamente, nós escrevemos V, que é o conjunto verdade, igual R, que seria a raiz, ou quantas raízes tiver esse polinômio ou essa equação, pertencente ao conjunto dos complexos, tal que P de R seja igual a Q de R. O teorema fundamental da álgebra nos diz que toda equação algébrica de grau estritamente positivo admite no campo dos complexos pelo menos uma raiz. Então, aqui nós vamos ver tanto equações de grau 2, grau 3 e assim consecutivamente. E se nós estivermos trabalhando com o conjunto dos complexos, como todas as equações algébricas ou polinomiais, nós sempre teremos pelo menos uma raiz. Olha esse exemplo. Resolver a equação sabendo-se que duas de suas raízes são menos 1 e 3. Bom, se o nosso grau aqui é 4, o grau da nossa equação é 4, que é o maior grau ou o maior expoente dessa equação. Se é grau 4, nós precisamos de 4 respostas, mesmo que uma delas seja múltiplas. Mais para frente eu vou falar a respeito disso. Nós já temos duas raízes e ainda faltam mais duas raízes. Bom, aqui nós podemos resolver de diversas formas. O que nós sabemos? Quando um número é raiz de uma equação algébrica, significa que quando nós substituirmos essa raiz no lugar do x, nós encontramos zero. Ou ainda, se nós dividirmos ela pela raiz, nós teremos resto zero. Para resolver esse polinômio, nós vamos diminuir o grau dela. Para diminuir o grau de x à quarta, porque nós não temos uma fórmula pronta para resolver um grau 4, assim como nós temos com o grau 2, que nós podemos resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Então, nós precisamos diminuir o grau desta equação. E a maneira mais fácil e rápida de nós fazermos é usando o dispositivo de Brillouin-Ruffini. E tem uma aula que eu já expliquei tudo a respeito de polinômio, de divisão de polinômio e também de divisão pelo dispositivo de Brillouin-Ruffini. Então, você pode rever essa aula, tudo bem? Então, nós vamos resolver. Como que funciona? Eu vou colocar aqui a primeira raiz, que é menos 1. E vou colocar os coeficientes do nosso polinômio ou da nossa equação. O coeficiente é o número que acompanha a letra. Então, o número que acompanha o x à quarta é 1. Reparem que não tem o x ao cubo, então, obrigatoriamente, eu preciso colocar o zero. O número que acompanha o x ao quadrado é o menos 5. O número que acompanha o x é menos 10. E o número sozinho, menos 6. Bom, pelo dispositivo de Brillouin-Ruffini, nós temos que
descer esse primeiro número aqui, que é o 1, que é o primeiro coeficiente. E nós vamos multiplicar cada um dos coeficientes pela raiz e depois nós vamos somar com o próximo número. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 menos 5, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 menos 10, menos 6. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. Mais 6 menos 6, 0. Ó, o último número sempre vai ser o resto. Como nós já sabíamos que o menos 1 é raiz, obrigatoriamente esse resto deveria ser igual a 0. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora utilizando a outra raiz. Então, deixa eu apagar aqui. A outra raiz, que é 3. E nós vamos utilizar o mesmo método. Então, eu vou copiar este primeiro número. 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2 positivo. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. 2 vezes 3, 6. E 6 menos 6, 0. Aqui também tinha que dar 0, porque é o resto. Como 3 é raiz, nós já sabíamos, então o resto tem que ser 0. Repare que nós fizemos duas divisões. Então, nós fizemos o abaixamento de duas ordens do nosso grau. Se era grau 4, quando nós fizemos a primeira divisão, baixou para grau 3. Agora que nós fizemos a segunda divisão, baixou para grau 2. Então, nós temos aqui, este vai ser o coeficiente do grau 2. Então, 1x² mais 2x mais 2. Então, nós abaixamos a ordem deste polinômio, que antes era de grau 4. Fazendo as duas divisões, nós conseguimos chegar em grau 2. E agora, por meio de Bhaskara, nós podemos resolver e encontrar as outras duas raízes desta equação. Então, vamos resolver. Nós temos aqui, então, x² mais 2x mais 2 igual a 0. O A é o número que está com x², que é 1. O B é o número que está com x e o C é o número sozinho. Bom, nós temos que delta é igual a b² menos 4ac. b², então, nós temos 2² menos 4 vezes 1 vezes 2. 2², 4, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. E o delta é igual a menos 4. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o conjunto dos complexos. Se nós estivéssemos trabalhando com o conjunto dos reais, nós pararíamos aqui e escreveríamos que não existem raízes reais. Como nós estamos trabalhando com o conjunto dos complexos, nós vamos continuar. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz de menos 4, dividido por 2 vezes 1. Menos 2, mais ou menos. Bom, raiz de menos 4 é igual a 2i, dividido por 2. Se nós dividirmos todos os elementos por 2, porque aqui nós temos, todos são pares, então nós temos que x será igual a menos 1, mais ou menos i, tá certo? Então, eu dividi todo mundo por 2. Menos 1, mais ou menos i. Então, essas são as outras raízes desta equação. Então, o conjunto solução será os números que nós já sabíamos que eram raízes, que eram o menos 1 e o 3. E agora, o menos 1 mais i e o menos 1 menos i. Então, essas são as 4 raízes deste polinômio. Nós temos 2 raízes reais e 2 raízes complexas. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver diversas propriedades a respeito das equações algébricas. A primeira delas, toda equação algébrica de grau n
possui exatamente n raízes. Assim como anteriormente nós fizemos o exemplo que nós tínhamos um polinômio de grau 4, então, se o grau era 4, nós tínhamos que ter 4 soluções, ou seja, 4 raízes, assim como nós obtivemos. No exemplo, a equação x ao cubo menos x igual a zero possui 3 raízes, porque o grau dela, que é o n, é grau 3. Então, nós temos 3 raízes, que seriam 0, 1 e menos 1. Dizemos, então, que o conjunto de solução dessa equação é 0, 1 e menos 1. Tudo bem? A segunda propriedade. Se b for raiz de p de x, então p de x é igual a zero. Sempre que nós substituirmos a nossa raiz no lugar do x, o nosso polinômio ou a nossa equação algébrica tem que ser igual a zero. E ela também será divisível por x menos b. Isso vai ser importante para nós usarmos o dispositivo de Brio-Ruffini, tá certo? Então, a gente pode fazer a divisão de p de x pela raiz, assim como nós também fizemos no nosso exemplo. Terceira propriedade. Se o número complexo a mais bi for raiz de p de x, então o conjugado a menos bi também será raiz. No nosso exemplo, nós também tivemos esse caso. Nós tivemos o menos 1 mais i e o menos 1 menos i, ou seja, nós vamos ter o número complexo e também o seu conjugado será raiz deste polinômio, tá certo? Olha no exemplo. Qual o grau mínimo do polinômio p de x? Sabendo-se que 3 de suas raízes são 5, 3 mais 2i e 4 menos 3i. Bom, aqui nós temos um número complexo. Se este número complexo é raiz deste polinômio, logo o seu conjugado também será. Então, vamos ver as possíveis soluções. O 5, que já nos foi dado. O 3 mais 2 também. 3 mais 2i. Por essa definição, nós sabemos que o conjugado desse número complexo também será raiz. Logo, 3 menos 2i também será raiz. 4 menos 3i é outra raiz e é outro número complexo. Se este número complexo é raiz, o seu conjugado também será. Então, 4 mais 3i. Então, no mínimo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o grau mínimo possível deste polinômio é grau 5. Tudo bem? Então, mesmo sendo dado 3 raízes, por essa definição, nós sabemos que os conjugados dos números complexos também serão raízes. Então, aqui nós temos pelo menos 5 respostas, logo, o mínimo grau seria grau 5, tá certo? A quarta propriedade, se o polinômio p de x possuir k raízes iguais a m, então dizemos que m é uma raiz de grau de multiplicidade k. Então, olha esse exemplo. A equação x ao cubo igual a zero possui 3 raízes iguais a zero. Por quê? Se o meu grau é 3, nós temos que ter 3 soluções. Então, as 3 soluções, se x ao cubo é igual a zero, x só pode ser zero. Então, nós dizemos que nós temos 3 raízes de multiplicidade 3. Ou seja, o zero é uma raiz tripla. Nós vamos repeti-lo 3 vezes. Não é que nós temos uma vez só, ou só uma resposta como o zero. Nós temos o zero, que é divisível com a multiplicidade de 3. Tudo bem? Então, sempre que uma raiz for múltipla, nós vamos falar a multiplicidade dela. A quinta propriedade. Se a soma dos coeficientes de uma equação algébrica p de x for nula, então a unidade é raiz da equação, ou seja, 1 será raiz. Exemplo, 1 é raiz de 40x à quinta menos 10x ao cubo mais 10x menos 40, porque a soma dos coeficientes é igual a zero. 40 menos 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 menos 40, 0. Se a soma dos coeficientes for igual a zero, então nós sabemos que 1 será raiz. Não é a única raiz, lembrando que o grau é 5, então nós temos que ter 5 soluções. Mas, certamente, o número 1 será a raiz desta equação. Mais uma propriedade. Toda equação de termo independente nulo admite um número de raízes nulas igual ao menor expoente da variável. Então, olha o exemplo. Essa equação,
3x à quinta mais 4x ao quadrado. Não possui o termo independente. Termo independente é o número que não tem a letra, tá certo? Então, aqui não temos esse número sem letra. Logo, ela vai possuir duas raízes nulas. Por quê? O menor expoente é o expoente 2. Então, ela possuirá duas raízes nulas. Olha mais um exemplo. X elevado a 100 mais x elevado a 12. Nós também não temos o termo independente. Nós sabemos que nós teremos 100 respostas. Destas 100 respostas, 12 delas serão nulas, tá certo? Então, essa é uma propriedade que ela vai ajudar na resolução e facilitar em alguns cálculos. A sétima propriedade. Se R1, R2, R3 até Rn são raízes da equação A0 x elevado a n mais A1 x elevado a n menos 1 e assim sucessivamente, então ela pode ser escrita na forma fatorada. A0 que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2 e assim por diante. Então, nós sempre conseguimos escrever uma equação polinomial que está na forma de soma em um formato de produto. Sempre que nós transformamos uma soma num produto, facilita enormemente os nossos cálculos e nós podemos usar algumas simplificações também, tá certo? Então, nós sempre podemos escrever dessa forma. Olha o exemplo. Se menos 1, 2 e 53 são as raízes de uma equação do terceiro grau, então podemos escrever, ó. Lembrando que é sempre x menos a raiz. Se a raiz é negativa, aqui vai ficar positivo, não pode esquecer disso. Então, vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 53, igual a 0. Nós poderíamos deixar dessa forma, ou se nós desenvolvermos, ou seja, fazermos a distributiva, nós chegamos na seguinte equação algébrica. X ao cubo menos 54x ao quadrado mais 51x mais 106 igual a 0. Então, por meio de suas raízes, nós conseguimos determinar qual é a equação algébrica que origina cada uma dessas raízes. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver uma relação importante para a resolução de polinômios que não sejam de grau 2. Lembrando que sempre que for de grau 2, nós podemos sair por Bhaskara ou por soma e produto. Agora, quando for grau 3, grau 4 e assim sucessivamente, nós podemos usar as relações de Girard. Lembrando que não é a única opção nem a única ferramenta para nós resolvermos polinômios, mas nesta aula nós vamos usar essas relações. Seja a função polinomial f de x, com a0 diferente de 0 e o n maior ou igual a 1, então sempre números positivos maiores do que 1 ou iguais, com os coeficientes iniciais a0, a1, a2, lembrando que os coeficientes são sempre os números que multiplicam as letras. Obtém-se n relações entre as raízes e os coeficientes. Então, essas relações de Girard vão relacionar raízes com os coeficientes. E nós temos as seguintes relações, então. Nós teremos a soma de todas as raízes será igual a menos a1 sobre a0. A1 e A0 são coeficientes. Lembrando que o A0 vai ser o coeficiente do maior grau, ou seja, da letra que tem o maior expoente, e assim sucessivamente. Nós ainda podemos escrever como o produto de duas a duas raízes. Então, R1 mais R2, vezes R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais, e assim vocês vão combinando duas a duas até acabarem todas as relações, tá certo? Isso vai ser igual a mais A2 sobre A0. Depois, nós vamos ter o produto de 3 em 3 até terminarem o número, a enésima relação. E aqui nós temos o produto total. Então, nós sempre vamos combinar as raízes e vamos igualar a menos 1 elevado a n, que multiplica a n por A0. Lembrando que a n é o último coeficiente da nossa equação. Tudo bem? Então, olha o exemplo. Resolver a equação x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0, sabendo-se que a soma de duas raízes é 0. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar são quais são os coeficientes. Nós sabemos, então, que A0 vai ser o coeficiente que está com o maior expoente, ou com o maior grau. Então, o número que está com x ao cubo é igual a 1. O A1 será o próximo que está com o maior expoente aqui. Então, no caso, menos 3.
o A2 será menos 1 e o A3 será igual a 3. Então, aqui nós temos grau 3 e os nossos coeficientes vão até o 3, até o A3, tá certo? Como o nosso grau é 3, nós teremos também 3 raízes. Então, vamos começar usando esta definição aqui, ó, que nos foi dado, ó. 2 raízes, a soma de 2 raízes é igual a zero. O que nós sabemos pelas relações de Girardi? Que R1 mais R2 mais R3 é igual a menos A1 por A0. Eu vou falar que R1 mais R2 é igual a zero. Então, aqui, ó, R1 mais R2 é igual a zero, porque foi falado que a soma de 2 raízes é zero. Então, ó, tudo isso daqui vai ser igual a zero. Mais raiz de R3. Menos o A1, nós sabemos que é menos 3. E o A0, nós sabemos que é 1. Logo, R3 será menos com menos mais, 3 dividido por 1, 3. Então, nós já sabemos que R3 é igual a 3. Nós ainda precisamos descobrir R1 e R2. Eu vou isolar aqui, ó, vou falar que R1 vai ser igual a 0 menos R2. Logo, R1 será igual a menos R2. Então, eu vou usar esta relação para poder chegar e encontrar o R1 e o R2. De que forma nós podemos fazer isso? Nós podemos usar a outra relação do produto. Então, nós sabemos que o produto das 3 raízes vai ter que ser igual a menos A3 por A0. Bom, no lugar do R1, ó, no lugar do R1 eu vou colocar menos R2. Então, vai ficar aqui, ó, menos R2 vezes R2 vezes... Nós já sabemos que R3 é igual a 3. Igual. Menos, bom, nós sabemos que A3 também é igual a 3. E o A0 nós sabemos que é 1. Então, daqui nós temos menos R2 vezes R2, R2 ao quadrado, vezes 3, igual a menos 3. Bom, daqui eu já vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar R2 ao quadrado é igual a 3 positivo. E este 3 aqui, ó, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, daqui nós temos que R2 ao quadrado vai ser igual a 1. Tirando a raiz, nós temos que R2 será igual a raiz de 1. Logo, R2 será igual a 1. Nós já sabíamos que R1 era igual a menos R2. Logo, R1 é igual a menos o R2, que é 1. Então, R1 é igual a menos 1. Pronto. Nós já achamos, então, as 3 raízes. Então, a solução será igual a menos 1, 1 e 3. Então, esta é a solução para esta equação. Nós tínhamos que ter 3 raízes, porque o nosso grau era 3. Por meio das relações de Girardi, então, primeiro nós usamos a primeira relação, que é a soma de todas as raízes. Nós não precisamos usar a segunda relação, nós fomos direto para a terceira relação, que é a relação dos produtos. Então, o produto de todas as raízes. Por meio da informação que nos foi dada, que a soma das 2 raízes eram igual a zero, nós facilmente conseguimos encontrá-las, que é menos 1, 1 e 3. Tá certo? Agora, nós vamos resolver alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro deles, a soma das raízes da equação x² menos x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x igual a zero é igual a... Bom, nós sabemos aqui, ó, que o grau dessa equação é grau 4. Logo, nós teremos 4 respostas, tá certo? Então, nós precisamos encontrar as raízes. Nós podemos fazer... Aqui, nós poderíamos também usar as relações de Girardi, mas olhando para esse polinômio, nós conseguimos trabalhar com um pouco de fatoração.
Então, nós primeiro vamos trabalhar com a fatoração e tentar fazer pelo método agrupamento. Então, vamos resolver. Eu vou colocar como fator comum aqui, ó, o x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo. X à quarta dividido por x ao cubo é igual a x, menos x ao cubo dividido por x ao cubo, 1. Bom, eu vou colocar convenientemente o menos aqui. E vou colocar como fator comum o 4x, certo? Então, trabalhando com esses dois. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado dividido por menos 4x igual a x. Mais 4x dividido por menos 4x é igual a menos 1. Aqui nós podemos, mais uma vez, colocar o fator comum como sendo x menos 1. Então, nós teremos x menos 1, que multiplica o restante, no caso, x ao cubo menos 4x igual a 0. Então, esse método utilizado é o método do agrupamento, que está lá na fatoração. Agora, se eu tenho um produto e o resultado é 0, é porque ou este carinha é 0 ou este carinha aqui é 0. Então, x menos 1 é igual a 0 ou x ao cubo menos 4x é igual a 0. Bom, daqui, o 1 que está menos passa para lá, mais. Então, aqui nós já temos a primeira raiz, x igual a 1. Agora, para a segunda raiz, nós temos x ao cubo menos 4x. Aqui eu também posso colocar um fator comum, então eu vou colocar aqui em cima, ó. O fator comum vai ser o x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 4 igual a 0. Da mesma forma, se eu tenho um produto e o resultado é 0, é porque um dos dois carinhas é 0. Então, x é igual a 0 ou x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então, aqui eu já achei mais uma raiz. Faltam duas. Lembrando que aqui o grau 4, nós precisamos de 4 respostas. Nós já temos uma, duas. X ao quadrado menos 4 igual a 0. O 4 que está negativo passa para lá positivo. Para tirarmos o quadrado, nós colocamos mais ou menos raiz de 4, que vai ser igual a mais ou menos 2. Então, aqui já estão as outras duas raízes. Logo, o conjunto solução será 1, 0, menos 2 e 2. Reparem que nós temos 4 respostas. Vamos voltar, então, à pergunta. A soma das raízes da equação. Então, as raízes são 1 mais 0 mais 2 mais menos 2. É isso que foi pedido, a soma das raízes. Menos 2 mais 2 igual a 0. 1 mais 0, 1. Então, a soma das raízes será igual a 1. Alternativa B. Bom, segundo exercício, a soma e o produto das raízes da equação são, respectivamente. Bom, a soma e o produto. Aqui, nós temos um grau 3. Então, nós temos 3 raízes. Nós, por meio das relações de Girard, nós temos tanto uma relação que é a soma de todas as raízes, quanto uma outra relação que é o produto de todas as raízes. Então, olha como vai ficar. A soma de todas as raízes, que vai ser R1 mais R2 mais R3, é igual a menos A1 por A0. E o produto de todas as raízes será igual a menos A3 por A0. Bom, quem são A0, A1, A2 e A3 no caso? Então, nós temos aqui, ó, o número que está com x ao cubo, no caso, o 1, é o A0. O número que está com x ao quadrado, que também é o 1, é o A1. O número que está com o x, que é o menos 8, é o A2. E o número sozinho, o A3, que são os coeficientes da nossa equação. Então, nós temos que R1 mais R2 mais R3 é igual a menos, o A1 nós sabemos que é 1, e o A0 também é 1.
logo, menos 1. E o produto dessas raízes aqui, R1, R2 e R3 será igual a menos. A3 nós sabemos que é menos 4. E a 0 é igual a 1. Menos com menos, mais. Então, será 4. Daqui nós já temos a resposta. A soma das raízes é igual a menos 1 e o produto das raízes é igual a 4. Alternativa D. Por fim, os números complexos 1 e 2 mais i são raízes do polinômio x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. O valor de c é... Bom, aqui nós temos que o grau dessa equação é grau 3. Logo, nós temos que ter 3 raízes. Nós já temos uma raiz, que eu vou colocar aqui, ó, R1, que é igual a 1. Nós temos R2, que será igual a 2 mais i. Mas, pelas propriedades que nós já estudamos, nós sabemos que se um número complexo é raiz, o seu conjugado também será. Então, nós temos o conjugado, logo nós temos já as 3 raízes deste polinômio. Se é grau 3, nós tínhamos que ter 3 raízes, nós já a temos. Nós queremos o valor de c. Bom, nós sabemos aqui, ó, que A0 é igual a 1, A1 é igual a A2 é igual a B e A3 é igual a C. Nós queremos o C. Pelas relações de Girard, nós temos uma relação, que é a relação do produto de todas as raízes, que envolve o A3, que no caso é o C, que é o que nós queremos, que diz que R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos A3 por A0. Bom, R1 é igual a 1, R2 é 2 mais I, e R3 é 2 menos I. Menos o A3, nós sabemos que é o C, que é o que nós queremos, e o A0 é igual a 1. Bom, aqui nós vamos fazer uma distributiva. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos I, menos 2i. E agora aqui embaixo, ó. Menos I vezes 2, mais I, desculpa, vezes 2, vai ficar mais 2i. E mais I vezes menos I ao quadrado, igual a menos C. Bom, nós podemos cancelar esse menos 2i com mais 2i. Daqui nós temos 4 menos. Nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1, igual a menos C. Menos com menos, mais. Então, daqui nós temos que 5 é igual a menos C. Multiplicando por menos 1, C igual a menos 5. Então, com apenas uma relação de Girard, nós conseguimos encontrar o valor de C, que é igual a menos 5. Então, alternativa A. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos as equações algébricas, vimos a definição e algumas propriedades. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.